Olá, eu me chamo Alessandra Azevedo, eu sou nutricionista e hoje eu vim trazer para vocês uma aula de avaliação nutricional no público infantil e no público dos adolescentes. Então, o que é que você vai aprender nessa aula de hoje, né? Nessa aula você vai aprender quais são os métodos de avaliação que são utilizados na pediatria, a avaliação antropométrica no recém-nascido, na criança, no adolescente, assim também como as triagens mais utilizadas. E, por fim, nós iremos fazer uma avaliação nutricional em algumas patologias que mais acometem o público na pediatria. Mas antes de tudo, vamos entender um pouquinho como é que funciona a anamnese no público da pediatria. Existem dois tipos de amneses, e essas amneses elas podem ser subdivididas em métodos objetivos e métodos subjetivos. Porque o que é a anamnese? A anamnese, ela é a detalhação na qual nós vamos pegar o histórico daquele paciente e nós vamos investigar alguns antecedentes para poder conhecer um pouco mais esse paciente. E dentro dos métodos objetivos, nós temos os exames bioquímicos, a antropometria, a composição corporal e o consumo alimentar. Ou seja, os métodos objetivos é aquilo que não pode ser alterado pelo entrevistado, pelo paciente. Já os métodos subjetivos são avaliados principalmente pelo entrevistador, ou seja, pelo nutricionista, que vai realizar exames físicos e avaliação subjetiva global. Através dessa avaliação subjetiva global, nós iremos avaliar através de algumas perguntas para poder entender se esse paciente está passando por alguma desnutrição, está passando por alguma perda de peso, está passando por um emagrecimento de forma voluntária ou involuntária. E nos exames físicos, nós vamos avaliar óleo, pele, cabelo, unhas, e através daquilo que o entrevistador, daquilo que o profissional nutricionista vê, ele vai conseguir detectar a deficiência de algumas vitaminas e minerais. Dentro dos métodos objetivos, nós temos ali o consumo alimentar, o que é que o paciente está comendo. E dentro disso, nós temos duas subclassificações, que é através dos métodos retrospectivos e prospectivos. Aí aqui, nos métodos, no consumo alimentar avaliado de forma retrospectiva, nós vamos relembrar na memória daquele paciente o que foi que ele consumiu. E dentro dos métodos retrospectivos, nós temos o recordatório 24 horas, o questionário de frequência alimentar e o histórico da alimentação desse paciente. No recordatório de 24 horas, nós iremos avaliar o que ele consumiu dentro daquelas 24 horas no dia anterior. O questionário de frequência alimentar, ele é muito utilizado principalmente quando você quer conhecer um pouquinho do que o paciente mais costuma comer, seja em alguns industrializados, seja algum tipo de alimento, alguma subclasse de alimentos que você está tentando pesquisar para poder entender se o paciente está consumindo com uma grande quantidade ou uma pouca frequência. E o histórico é avaliar ao longo da vida dele o que ele costuma comer. E os métodos prospectivos são os métodos mais precisos. Dentro dele nós temos a pesagem dos alimentos. E aí uma avaliação que o paciente ele não tem como interferir muito, porque de fato vai ser aquilo que ele pesou, aquilo que ele comeu, e o diário alimentar. O diário alimentar ele é um método muito eficiente, porém, ele é mais utilizado para aqueles públicos que estão sofrendo algum tipo de transtornos alimentares. Principalmente acometem adolescentes que estão aí entre a fase dos seus 11 anos até os 15 anos de idade. É muito comum esse adolescente passar por alguns períodos de transtornos alimentares e dentro dele nós temos a bulimia e a anorexia. Então, o diário alimentar ele acaba sendo eficiente para esse público. E aqui, na avaliação antropométrica, né, nós iremos avaliar o que nessas crianças, nesses adolescentes? O primeiro dele é a estatura. E eu coloquei aqui a definição de cada método, porque acaba caindo muito em questão. Então, se você está estudando para concurso, para residência, ou até mesmo para a sua faculdade, é importante você ter bem alinhado a definição. Porque o que é estatura? Estatura nada mais é do que um indicador do tamanho corporal linear. Então, de forma linear, com o corpo linear, nós iremos avaliar essa estatura desse paciente.
Em crianças menores de 2 anos de idade, nós usamos o infantômetro, que é esse aparelhinho aí que está mostrando aqui nesse desenho. E a partir dos 2 anos em diante, até a fase adulta para idosa, nós usamos o estadiômetro. O peso. O peso ele vai expressar a dimensão, tanto da massa como do volume corporal. E dentro dele, dentro dessa massa e dentro desse volume, nós temos o tecido adiposo, nós temos a massa muscular, nós temos o tecido ósseo, então nós temos todas as estruturas do corpo. Então, isso é o peso. E na balança para criança menores de 2 anos, nós temos esse tipo de balança que é um pouco diferente da balança do adulto, que a gente acaba utilizando aí a balança digital, que acaba sendo a mais comum. Aí aqui, dentro das avaliações antropométricas, o que nós podemos avaliar na criança, além da estatura e do peso? Nós também avaliamos algumas circunferências. Crianças menores de 3 anos, aliás, nós usamos 2 perímetros, que é o perímetro cefálico e o perímetro torácico. No perímetro cefálico, ela é uma medida que acaba sendo utilizada até os 3 anos de idade, porque ela vai avaliar o crescimento cerebral dessa criança. Entretanto, alguns estudos mostram que ela pode ser utilizada para avaliar a desnutrição. Porém, a Scioli, de acordo com a recomendação de Scioli, ele vai nos dizer que o perímetro cefálico ele deve ser a última medida a ser comprometida na desnutrição. Então, a criança, quando ela está num caso de desnutrição extremamente grave, ela vai acabar diminuindo um pouquinho desse crescimento cerebral. Então, sim, no caso dessas crianças, pode ser avaliado o perímetro cefálico. Quando nós não estamos falando de uma desnutrição grave, não vai ser tão precisa para avaliar a desnutrição, o perímetro cefálico. A gente vai utilizar ele principalmente em crianças que têm microcefalia. Então, é um perímetro que é eficiente para essas crianças. E o perímetro torácico. O perímetro torácico ele é usado para crianças até os 2 anos de idade. Ele vai avaliar o estado nutritivo, de reserva adiposa e de massa muscular. Se essa criança está tendo uma quantidade de reserva adiposa e muscular, nós iremos avaliar através do perímetro torácico. Em adolescentes, a gente usa essa fita em uma análise diferente. Porque o que é que acontece? Em crianças menores de 2 anos, a gente faz essa avaliação do perímetro torácico na região mais embaixo. No caso das adolescentes, nós utilizamos como ponto médio esse osso xifoide, que é o ossinho que fica localizado aqui entre as costelas. Então, é nesse ponto que nós iremos avaliar os casos de adolescentes. E aí, as circunferências que nós iremos utilizar, a circunferência do braço e a circunferência do abdômen, elas são extremamente precisas para a gente avaliar essa criança ou esse adolescente. Porque o que é que acontece na circunferência do braço? Ela vai refletir essa reserva de energia, como massa proteica e o estado nutricional. Ou seja, tem uma tabela que a gente vai avaliar, a gente não precisa decorar essa tabela a gente encontra facilmente no Google, então ela vai nos indicar quais os pontos de referência para cada idade dessa criança. Então, no ponto braço, como é que nós iremos avaliar e como é que nós iremos averiguar nessa criança? Essa criança tem que ficar com o braço levemente flexionado, 90 graus. É porque aqui eu não consigo mostrar para vocês. Mas você fica com o braço levemente flexionado no ângulo de 90 graus. E aí você vai aferir o ponto, aqui o osso, que é esse ossinho que fica aqui localizado no braço, na posição extrema do ombro, até o cotovelo. Então, você vai aferir com uma fita métrica inelástica o tamanho desde a medida do ossinho aqui do cotovelo, do ombro, até o do cotovelo. A média, né, o ponto médio desse valor que você vai encontrar na fita será a circunferência do braço, que você vai localizar e aferir dessa criança. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como essa imagem aqui está ilustrando. E a circunferência do abdômen, que é utilizado em crianças para a gente poder avaliar se essa criança está tendo um risco aí de obesidade, de resistência à insulina. E
segundo alguns estudos, principalmente a Scioli, que é a referência mais utilizada quando a gente vai estudar tanto para residência como para concurso, valores acima de 90 centímetros vai estar indicando que essa criança está com risco de obesidade e também associada a um risco de possivelmente ela adquirir uma resistência à insulina. E aí, ó, do abdômen, a gente vai localizar aí a questão do umbigo. Então, a fita ela deve passar entre o umbigo. E a composição corporal. Sim, a composição corporal ela pode sim ser avaliada em alguns casos para crianças ou adolescentes. Entretanto, existem algumas limitações. Então, quais são as composições corporais que nós podemos avaliar? A primeira delas é a bioimpedância elétrica, que ela é utilizada para determinar a água corporal total, a massa livre e a porcentagem de gordura desse paciente. Essa imagem mostra aqui uma bioimpedância elétrica, aqui um adolescente, e como ela se deve fazer. Porém, os estudos mostram que ela é limitada em crianças, principalmente por conta da fase de crescimento. Então, ela não vai ser tão precisa assim, porque a criança está passando por um processo de crescimento constante. Então, ela não deve ser aplicada principalmente em crianças menores que 6 anos de idade. E crianças que têm alguma doença degenerativa ou então está passando por algum processo inflamatório intenso. Nós temos também aí desidometria. A desidometria é utilizada para determinar a massa de gordura, para determinar a gordura corporal e o tecido ósseo. Ele é um exame que é preciso, principalmente em alguns casos na qual essa pessoa ela tem alguma doença óssea, ou então você quer, de fato, avaliar a porcentagem de gordura corporal desse indivíduo. Entretanto, como os estudos já mostram, ela é limitada em crianças e adolescentes, mas é devido à falta de referências validadas. Ou seja, não existe tantas referências, tantos valores de referências que podem ser indicados para esse público. Por isso, ela é limitada, tanto a desidometria como a bioimpedância elétrica. E agora, na avaliação nutricional, dentro daquilo que a gente já falou, da antropometria, nós avaliamos as crianças e os adolescentes não só embasado na questão do peso e da estatura, como eu já falei. Entretanto, a relação delas vai nos levar a alguns desfechos finais. Então, nós iremos avaliar antropometricamente a associação. A gente não pode olhar somente o peso ou somente a estatura do adolescente. Nós temos que olhar outros viés, outros pontos, outros índices antropométricos para a gente juntar esses pontos antropométricos e conseguir chegar num resultado final. Então, nós associamos o peso para a idade. Então, é uma divisãozinha que a gente acaba fazendo. Existe essa divisãozinha e a gente vai correlacionar. O peso para a idade, ela vai indicar o quê nessa criança e nesse adolescente? Ela vai refletir a relação da idade cronológica da criança, refletindo a sua situação global. E é importante você se atentar porque acaba caindo muito em questões sobre esses conteúdos. Então, o que é que o peso para a idade ele vai dizer sobre esse adolescente? Ele vai refletir a relação cronológica dessa criança, entretanto, a situação global. Tanto se ela está passando por uma desnutrição, tanto se ela está passando por um processo de obesidade, então vai refletir toda a situação global dessa criança ou desse adolescente. Lembre-se disso. Peso para a idade reflete a situação global. E o peso para a estatura? O peso para a estatura vai refletir a harmonia. Se está tendo um crescimento harmonioso aí com esse peso dessa criança. E o que é que acontece? Esse peso para a estatura, ele pode indicar que essa criança está tendo uma desnutrição aguda ou crônica, a depender dos valores que essa criança aí conseguiu obter. Então, é necessário avaliar. Vamos lá relembrar. Peso para a idade vai refletir a situação global dessa criança ou desse adolescente. O peso para a estatura, ela vai indicar a harmonia desse crescimento, né? Como é que está acontecendo a harmonia do peso para a estatura. Então, ela vai refletir também a desnutrição, tanto aguda como crônica. E nós temos também a estatura para a idade. Lembre-se, não confunda. Peso para a estatura e estatura agora para a idade, ou seja, a idade já entra aqui. Então, a estatura para a idade, ela vai refletir o crescimento linear para a idade. Essa criança está crescendo de forma adequada para a idade dela? Não é um crescimento de acordo com o peso, é um crescimento para a idade.
Será que essa criança não está com uma estatura muito alta e a idade menor? Ou então, uma estatura muito baixa para uma idade maior? Então, ela vai refletir acerca disso. E alguns estudos dizem, principalmente cai muito em questão e acaba confundindo nós que estamos fazendo ali, olhando a questão, é que eles dizem que a estatura para a idade vai refletir a desnutrição crônica dessa criança ou desse adolescente. Entretanto, a Scioli vai nos dizer que a desnutrição crônica deve ser desestimulada, por não permitir diferenciar entre um processo passado de ou de uma longa duração. Então, a estatura para a idade ela não pode refletir somente a desnutrição crônica, porque a gente não sabe os antecedentes. Será que essa criança outrora não estava com uma estatura adequada para a idade e agora ela já está apresentando uma estatura para a idade desequilibrada? Então, nós devemos ter essa atenção. E, por último, nós avaliamos o IMC para a idade. O IMC para a idade, a gente sabe que é o índice de massa corporal, ele vai indicar se essa criança está tendo um excesso de peso, né? Dentro desses índices que eu acabei mostrando aqui para você, todos eles acabam entrando no sistema da CISVAN, que nós iremos falar um pouquinho mais para frente. Mas agora, entrando para os recém-nascidos e para os lactantes, nós iremos avaliar quais são, então, os parâmetros que nós iremos avaliar. A gente avalia o peso, a estrutura para o comprimento, o perímetro cefálico, como eu falei, o perímetro torácico e o perímetro abdominal. Além disso, também nós conseguimos avaliar algumas circunferências dessa criança recém-nascida. E aí, como é que ocorre a classificação quanto ao peso ao nascer? Então, nós temos um peso que pode estar indicando um peso adequado para o nascimento dessa criança, ou então indicando um recém-nascido que está tendo um peso insuficiente. E essa tabelinha aqui mostra para você justamente essa classificação. Nós temos 6 classificações. Então, nós temos recém-nascido extremo baixo peso, que é menor que 1 quilo. Um recém-nascido de muito baixo peso, que é de 1 quilo a 499. Atente-se a esses valores. E recém-nascido de baixo peso, que é 1 quilo e 500 gramas até 2 quilos e 499. Quando é que um recém-nascido vai ter um peso adequado? Quando ele estiver pesando aí 3 quilos até 3 quilos e 990. Por quê? Porque recém-nascidos acima de 4 quilos, ele já vai estar indicando que é um recém-nascido macrossomia, ou seja, um peso que não está adequado, acima do recomendado para a criança. Lembre-se disso. Então, você pega 3 valores de referência para você conseguir se recordar. Recém-nascido macrossômico, ou seja, muito acima do peso, acima de 4 quilos. Adequado, de 3 a 399. E recém-nascido de baixo peso, 1.500 a 2 quilos, 499. Então, você associando o baixo peso, o adequado e o elevado, você consegue acabar lembrando desses valores na hora da prova. E também nós temos a classificação acerca do percentil, acerca do comprimento dessa criança. Será que essa criança nasceu com um pequeno para a idade gestacional dela? Então, se ela nasceu pequena, o percentil dela vai ser menor do que 10. Se ela nasceu com adequada, com um comprimento adequado para a idade gestacional, então ela está com um percentil acima de 10 até 90. Acima de 90, você já sabe que é uma criança grande demais. Então, lembre-se desses valores. Um percentil menor do que 10 é uma criança pequena para a idade gestacional. É uma criança de 10 até o percentil 90 é uma criança com um comprimento adequado. E acima de 90, esse percentil, um comprimento grande demais. Aí aqui, como eu havia falado, por que a gente estuda todos aqueles índices? Porque a gente precisa associá-los. E dentro do CISVAN, né, que é o Sistema de Informações da Vigilância Alimentar e Nutricional, nós temos 3 classificaçõezinhas. Então, nós iremos avaliar
toda aquela relação ali da avaliação antropométrica para a gente avaliar essas crianças e esses adolescentes. Então, nós iremos avaliar as crianças e os adolescentes por 3 classes. A primeira dela é crianças de 0 a 5 anos, ou seja, desde que do recém-nascido até os 5 anos de idade, nós iremos avaliar todos os 4 perímetros, ou todos os 4 índices antropométricos. O IMC para a idade, a estatura para a idade, o peso para a idade e o peso para a estatura. Lembre-se disso, nós iremos usar todos os 4 de crianças recém-nascidas até os 5 anos de idade. Crianças a partir de 5 anos de idade até os 10, então passou de 5 até os 10 anos de idade, nós iremos usar apenas 3 índices antropométricos: IMC para a idade, estatura para a idade e o peso para a idade. Já crianças a partir de 10 anos, acima de 10 anos, até os 19 anos de idade, que já é na fase da adolescência, nós iremos usar apenas 2 dele. É o IMC para a idade e o estatura para a idade. Tudo isso está correlacionado, por quê? Porque a criança de 0 a 5 anos, a gente sabe que tem as suas fases. Então, essa criança aí passa por um crescimento, essa criança aí passa por um desenvolvimento de hormônios. Então, por isso que esses índices antropométricos, eles são alterados ao longo da fase infantil até a adolescência. Porque a criança vai modificando, a criança vai entrando em um crescimento de estirão, de uma certa idade, até o momento da adolescência. E aqui, como eu havia falado para vocês, o Sisvan, ele vai trazer essas tabelas aí para a gente poder avaliar. E a gente ter esses valores críticos para poder avaliar se essa criança ou esse adolescente está tendo um baixo peso para a idade, se está tendo um sobrepeso, uma obesidade. Então, é justamente para a gente avaliar isso. E como eu havia falado, crianças recém-nascidas até os 5 anos de idade, nós temos essa tabelinha aqui. Nós iremos avaliar o percentil e nós iremos avaliar o score, que para a gente poder saber se essa criança tem um peso para a idade adequado, a gente precisa avaliar esse quadrinho, certo? Mais na frente eu vou mostrar para vocês uma dica, um macetezinho de como você conseguir memorizar todos esses valores críticos aqui, para você não se confundir. Porque crianças de 0 a 5 anos de idade têm valores diferentes de crianças de 5 a 10 e de 10 a 19 anos de idade. E essa daqui é a tabelinha de crianças de 5 para 10 anos de idade. Perceba que o peso adequado para a idade, varia do percentil 15 até o percentil 97. Aqui, também do mesmo jeito. Entretanto, o score Z, ele já é um pouquinho alterado. O score Z para uma criança de 0 a 5 anos, para um peso adequado para a idade, elas têm algumas subdivisões, né? Elas têm algumas subclassificações. Então, a gente precisa avaliar isso muito bem. E aqui é o de adolescentes. Perceba que já muda bastante, porque como só tem dois índices antropométricos, já fica bem mais fácil a gente poder avaliar. Então, um adolescente que está em estado de eutrofia, ele vai ter um percentil maior do que 3 e menor do que 15, para um score Z maior do que -2 e menor do que -1, como eu disse lá na frente. Eu sei que buga muito, a gente fica sem entender, cai muito em questão sobre esses conteúdos, mas eu vou trazer uns macetezinhos aqui para vocês entenderem. Eu trouxe aqui a tabela só para mostrar para vocês como é que funciona direitinho. Muita coisa, né? Muita coisa, mas bora lá. Aqui nessa tabelinha, nós temos o percentil. E como é que a gente vai avaliar aquela percentil para a gente saber se está adequado, se está com risco de obesidade ou risco de magreza? Perceba que o percentil 50 é a média para eutrofia. E o percentil 10 até o percentil 95 vai indicar que está com peso adequado para a idade. Ou seja, tanto crianças de 0 a 5 anos, como de 5 a 10 anos, como os adolescentes, vai estar dentro dessa faixa aqui. Certo? Quando o percentil está menor do que 10, já vai estar indicando um risco.
Se o percentil tá um percentil 3, já é um risco. Já é risco. E se o percentil estiver mais afastado do que 3, indicando aí até 1 ou 0,1, quanto mais afastado da média e menor, será magreza. Será diagnosticado magreza ou baixo peso para essa criança ou para esse adolescente. É isso que eu quero que vocês lembrem-se. Quando o percentil estiver menor do que 10, ele estiver mais afastado, quando ele estiver reduzindo, diminuindo, indica magreza ou baixo peso. Se estiver maior do que 97, até 99, ou acima de 99, mais afastado da média, e maior, vai estar indicando obesidade. Deu para entender isso daqui bem? Porque, bora lá, como eu falei, quanto mais estiver afastado da média, mais vai estar indicando que está tendo ou uma obesidade ou uma desnutrição. Para a gente entender se é uma desnutrição, menor do que o percentil 10. Quanto menor que o percentil 10, desnutrição ou magreza. Quanto maior do que 97 e maior, principalmente que 99, indicando obesidade. Lembre-se que o ponto médio é 50. Então, ele vai estar dentro do valor adequado quando o percentil está de 10 a 97. Beleza? Agora, no Score Z, nós olhamos aqui o percentil. E o Score Z, como é que eu faço para saber? Da mesma forma. Eu fiz esse gráficozinho para a gente conseguir entender melhor. Você pode até utilizar esse macete. Eu faço muito isso quando estou fazendo as provas. Eu faço os gráficos para me ter a noção lógica na minha mente, para me conseguir entender. Então, a média da eutrofia é menos 1 a mais 1. Certo? O zero entra também, tá? Mas é do menos 1 ao mais 1. É a média para eutrofia no Score Z. Se esse valor tá maior que menos 1, a menor que menos 2, vai estar indicando o risco. Lembre, menos magreza, mais gordura. Dá para entender dessa forma, né? Quando o sinal é menos, a magreza. Quando é mais, gordura. Associa dessa forma. Bora lá. Risco vai estar indicando maior que menos 1 e menor que menos 2. Vai estar indicando risco para magreza, baixo peso. Se está em menos 3, muito mais afastado da média da eutrofia, vai estar indicando aí baixo, magreza mesmo. Uma magreza mais acentuada. Se esse valor tiver maior que mais 1 e menor que mais 2, vai estar indicando um risco, ou seja, sobrepeso nessa criança ou nesse adolescente. E maior que mais 3, obesidade. Então, lembre-se sempre disso. O ponto médio da eutrofia no Score Z é mais 1 e menos 2, certo? Entendidos? Bora lá. No finalzinho, eu vou trazer algumas questõezinhas para vocês para conseguir conceituar todos esses conteúdos. Então, quais são as principais triagens que a gente tem para o público infantil, né? O público pediátrico. Nós temos alguns métodos de triagem, porém, o mais validado, o mais estudado e o mais desenvolvido aqui no Brasil é o Strong Kids. O Strong Kids, ele é utilizado aí para crianças de 1 mês até os 18 anos de idade, né? Então, ele é utilizado em crianças, ele vai avaliar o quê? Doença de base, o risco de desnutrição, se tem presenças ou sinais de depressão, ou seja, perca de massa muscular. Ela vai também fazer uma avaliação clínica de forma bem subjetiva, vai analisar se essa criança ou esse adolescente está tendo presença de diarreia, vômito, se está tendo uma diminuição da ingestão alimentar e também a perca de peso ou o ganho de peso no decorrer aí do tempo. Então, valores igual a 0 vai estar indicando que está abaixo do recomendado. Valores de 1 a 3 dentro dessa triagem vai estar indicando uma média recomendada. E valores acima de 4 a 5 está indicando, então, uma adequada recomendação, certo? Esses valores que a gente vai avaliar no final, porque tem as perguntinhas e aí você vai somando
os pontos. Então, valores 0, baixo, de 1 a 3, médio, e de 4 a 5, vai estar indicando aí um adequado. Nós também temos outras avaliações que são utilizadas. A NRS 2002, que são utilizadas aí para pacientes que estão hospitalizados também, pode ser utilizado. Nós temos aqui a Pediatric Nutrition, RIC Score, não sou muito boa em inglês, mas esse daqui é muito utilizada na França. Nós temos também esses outros métodos aqui que não é utilizado tanto assim no Brasil, por isso que a gente acaba não estudando tanto assim. Lembre-se, qual é a triagem utilizada para crianças e adolescentes? Strong Kids. Kids, você já sabe que em inglês é crianças. E agora nós vamos para a avaliação nutricional pediátrica nas principais patologias que acabam cometendo o público infantil. E dentro dela nós iremos entender um pouquinho de como é que nós, nutricionistas, podemos fazer essa avaliação. E o que é muito comum hoje em dia que nós temos visto, obesidade infantil. Então, para o diagnóstico da obesidade infantil, precisamos fazer uma anamnese. Lembra? Na anamnese nós iremos avaliar o histórico físico, o histórico familiar, né? Quais são as doenças mais comuns que acabam, que aquela família acaba sendo acometida, né? Se tem uma família que tem diabetes, que tem parentes com hipertensão arterial, dislipidemia. Então, nós iremos avaliar isso. Se essa criança está tendo uso de algum medicamento, quais são os hábitos alimentares, qual é o estilo de vida dessa criança. Então, a anamnese ela vai avaliar tudo isso. E nós, nutricionistas, também fazemos os exames físicos, né? Nós iremos avaliar a pele. A pele dessa criança está tendo acantose nígricas? O que é a acantose nígricas? São manchas escuras que acabam acometendo o pescoço, axila, virilha. Então, o nutricionista ele pode fazer essa avaliação, porque essa acantose nígrica, essas manchas no pescoço, manchas escuras, que acaba sendo muito comum em pessoas até negras mesmo, isso indica o quê? Que está tendo uma resistência à insulina. E aí, por isso, a gente tem que avaliar. Avaliar a pele desse adolescente, principalmente se na região do rosto está tendo um crescimento muito excessivo de pelos, está tendo muita acne, está tendo muita estria na pele desse adolescente, pode estar indicando aí que está em um quadro de obesidade. A questão do pelo, que é conhecida como hirsutismo, indica, principalmente em meninas, que essa menina talvez possa ter uma síndrome do ovário policístico, né, que também é muito comum em pacientes que têm quadros de obesidade, consequentemente, da resistência à insulina. E aí, no sistema respiratório, a gente vai avaliar, essa criança tem asma, essa criança tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono, essa criança tem dificuldade de dormir, essa criança acaba tendo um ronco no dormir, ela está tendo dificuldades, está tendo problemas de insônia, a gente vai avaliar todos esses parâmetros. E endócrinos, a gente vai ver acerca da puberdade, principalmente aí os adolescentes, se está entrando na puberdade de forma mais rápida, se está entrando de forma mais lenta. E aí, por isso, a gente, dentro desses valores, a gente avalia se está tendo uma resistência à insulina e, como eu falei, principalmente em meninas, a SOP, a síndrome do ovário policístico. Aí aqui, os dados antropométricos que a gente vai avaliar para diagnosticar um sobrepeso ou uma obesidade. Lembra que eu falei para vocês? Quando esses valores estiverem maior do que 97, já está indicando um risco. Aqui, dentro desse quadro da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2019, ele vai dizer que maior que 95 já vai estar indicando aí que está tendo ou um risco de sobrepeso, se for em crianças de 0 a 5 anos, ou um sobrepeso, se for em crianças maiores de 5 anos de idade. Então, aqui a gente vê essa diferenciaçãozinha. Então, maior do que 97 até 99, sobrepeso ou obesidade. E acima de 99 vai estar indicando obesidade em crianças até 5 anos de idade. E crianças acima de 5 anos de idade já vai estar indicando que é uma obesidade grave. Por isso, você precisa ter essa tabelinha pregada no seu guarda-roupa, em forma de post-it, em algum local que possa ser visível para você, porque, sim, esses valores acabam confundindo a gente e acaba caindo muito em prova.
Aí aqui eu mostrei para você. Como é que a gente vai avaliar a circunferência da cintura, né? Nos casos de obesidade. Aqui é o ponto médio. Lembra aqui, ó. A gente tem que ver a cintura. Onde é que está tendo a cintura? Que é essa proeminência, essa curvinha que a gente tem consequentemente no corpo. Só que crianças com obesidade acabam não tendo essa cintura tão acentuada assim, né? E aí a gente vai avaliar através da costela, né? Qual é a última costela fixa? Aí, de acordo com essa última costela física, a gente vai avaliar a borda superior da crista ilíaca. A crista ilíaca, que é aqui na cintura, que é esse ossinho da cintura. A gente, então, vai apalpar até poder sentir. Então, o ponto médio entre a última costela e o osso da crista ilíaca vai ser o ponto médio que nós iremos avaliar a circunferência da cintura. Então, como eu disse, maior do que 90 centímetros, já vai estar indicando que essa criança possivelmente está em um estado de obesidade infantil. Aí aqui, essa tabelinha é uma tabelinha que é utilizada para a gente avaliar se essa criança que está em obesidade, ela deve ter uma manutenção de perca de peso ou ela deve ter uma perca de peso. O que é que a gente vai fazer com essa criança que tem obesidade? Aí aqui eu vou mostrar para vocês porque ele classifica a obesidade nessas crianças, o tratamento da obesidade em dois tipos. Crianças de 2 a 7 anos de idade e crianças maior que 7 anos de idade. Então, o que é que a gente vai avaliar? Lembra que obesidade, a gente precisa ter um foco maior para o IMC para idade. Lembra? Então, aqui nós vamos avaliar esse IMC. Esse IMC em formato de percentil. Lembre que maior do que 95, maior do que 85, como a Sociedade Brasileira vai nos dizer aqui, já vai estar indicando o risco de sobrepeso. Beleza? Eu coloquei aqui adequado, porque, gente, no sentido geral, tanto para público de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, como de 10 a 19 anos. Beleza? Mas vocês devem se atentar a isso daqui, maior do que 95. Se for uma criança de 2 anos a 7 anos de idade e maior que 7 anos, maior do que 95, o percentil já vai estar indicando risco, tá? Bora lá. Crianças de 2 a 7 anos de idade, nós iremos avaliar. Esse IMC percentil tá de 85 a 95 ou ele é maior do que 95? Se ele for 85 a 95, é manutenção de peso. Nós iremos apenas continuar com aquela estratégia alimentar da criança, fazendo apenas algumas alterações, ou seja, colocando um exercício físico para essa criança fazer, para essa criança brincar mais, para essa criança ter uma atividade física mais motora, né? Aí aqui, essa criança, beleza, essa criança tem um percentil maior, o percentil do IMC maior do que 95. O que é que a gente vai avaliar? Essa criança tem complicação? Essa criança tem algum histórico familiar de doença? Essa criança toma algum medicamento? Essa criança tem algum problema de dislipidemia? Se não, ela não tem complicação, manutenção. Se ela tem complicação, vai ter perca de peso. Recapitulando para entender. Crianças de 2 a 7 anos de idade, nós iremos olhar para o IMC. IMC 85 a 95, manutenção. IMC maior do que 95, só vai ter perca de peso se essa criança tiver com alguma complicação. Beleza? Se essa criança tem um percentil do IMC maior do que 95, porém ela não tem complicação, é manutenção. Mas se ela tem complicação, perca de peso. Aí em crianças maiores de 7 anos de idade, da mesma forma, IMC de 85 a 95 e IMC maior do que 95. No caso de crianças maior do que 7 anos de idade, a gente vai ter perca de peso. Beleza? Pode ser assim? A gente pode colocar assim na nossa mente? Crianças maior do que 7 anos de idade e tem um IMC de 85 a 95 ou maior do que 95, ela vai ter perca de peso. Porém, se essa criança maior do que 7 anos de idade tem um percentil 85 a 95 e ela não tem complicações, ela não tem perca de peso. Eu sei que complica um pouquinho a mente de vocês, mas vocês vão entender.
Olha aqui, eu coloquei essas duas informações aqui. Crianças que têm obesidade vai ter perca de peso, sim. Beleza, isso já entendemos. Mas em que casos ela vai ter perca de peso? Ela vai ter perca de peso se ela for uma criança de 2 a 7 anos de idade, com IMC maior do que 95 e se ela tiver complicação. Beleza? Se essa criança for maior do que 7 anos de idade e ela tiver o percentil de 85 a 95 e ela não tiver complicação, ela não tem perca de peso. Por quê? Porque toda criança maior do que 7 anos de idade que tem um IMC com percentil alterado, maior do que 85 a 95, ela vai ter perca de peso. Ela só não vai ter perca de peso se ela não tiver complicação. Entendido? Eu espero que sim. Qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários as suas dúvidas. Aí aqui, dentro ainda da obesidade infantil, a gente, na avaliação nutricional, vai analisar o quê? Exames bioquímicos, né? O lipidograma, hemograma e a transaminase, que a gente vai avaliar o ALT e o AUST, que são exames específicos aí para avaliar a função hepática. Porque crianças acabam sendo acometidas de problemas hepáticos, infelizmente. Então, esses valores a gente vai avaliar se essa criança pode ter o risco de diabetes, resistência à insulina, dislipidemia, doença hepática gordurosa não alcoólica, como eu falei. E aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem algumas recomendações de valores para a gente poder avaliar. Ou seja, no perfil lipídico de uma criança não é igual de um adulto. Então, a gente precisa se atentar a esses valores aqui, porque o LDL dessa criança, ela vai ser desejável quando ela estiver acima de 45. Triglicerídeo menor do que 100 e colesterol menor do que 150. Em adulto, a gente vai ver que ele está alterado quando é acima de 200. Quando está acima de 200, já indica que está tendo um colesterol elevado. No caso de crianças, é maior do que 170. Por isso que eu disse que acaba sendo diferente, certo? E aí vocês precisam memorizar esses valores. Mas principalmente aqui cai muito em questão do colesterol. O colesterol de crianças alterados é maior que o quê? Maior do que 200 ou maior do que 170? Maior do que 170. Maior do que 200 é em adultos. Aí aqui nós temos o que? Dislipidemia, que também acaba sendo uma doença, uma patologia muito comum no público infantil e de adolescentes. E aqui existem umas triagens que nós podemos estar realizando. Porém, crianças menores de 2 anos não há uma triagem específica. Só vai ser uma triagem um pouco mais minuciosa em crianças de 2 até aos 19 anos de idade, que é como a Organização Mundial da Saúde, ela diz. Aí aqui, eu coloquei novamente a tabelinha acerca dos exames. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá uma recomendação. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela dá outro valor. Então, você precisa se atentar, porque acaba sendo valores alterados. E a gente percebe aqui que triglicerídeo, ele vai ser diferenciado de crianças de 0 a 9 anos e de crianças de 10 a 19 anos de idade. Você precisa ter esses valores apregados em algum lugar, porque não adianta eu só dizer aqui para vocês, porque vocês não vão conseguir associar. Precisa ter esses valores apregados em algum lugar para você estar sempre visualizando. No caso da diabetes, os critérios para o rastreamento de crianças e adolescentes, ele é um pouco assintomático. Então, o que é que a gente vai avaliar na anamnese? Se está tendo um sobrepeso ou obesidade de acordo com o percentil e com o score Z. A idade maior de 10 anos ou após a puberdade, a gente tem que avaliar, porque é muito comum dentro dessa fase, porque é uma fase na qual a criança está no período escolar, é uma fase na qual a criança ela acaba sendo influenciada pelos amigos, influenciada pelos desenhos ao consumo de alimentos mais calóricos e acaba correndo o risco de desenvolver uma diabetes. Então, aqui, o que é que a gente vai avaliar?
a história materna dessa mãe. Essa mãe teve diabetes gestacional ou essa mãe tem diabetes mellitus do tipo 2. Dentro dessa família, qual o grau de parentesco? Primeiro grau ou segundo grau que tem histórico de diabetes? Essa criança está tendo acantose nígrica, como eu falei, aquelas manchas escuras, tem hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome do ovário policístico. Isso também a gente pode avaliar no histórico familiar. Aí aqui, os exames bioquímicos, que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz, e a Sociedade Brasileira de Diabetes de 2024 traz, né? Foi alterada, e aí por isso nós precisamos saber quais são os valores de referência. O que é que vai estar indicando se está tendo uma glicemia ou uma hemoglobina adequada pré-diabetes ou diabetes, certo? A hemoglobina, a gente sabe que ela é o exame mais preciso, porque ela vai avaliar dentro do período de 3 meses se esse paciente está tendo uma alimentação verdadeiramente adequada. Então, ela vai indicar que está normal quando ela é menor do que 5,7, certo? Aqui, no caso da glicemia em jejum, a glicemia em jejum menor do que 100. Menor do que 100 vai estar indicando que a glicemia desse paciente está normal. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele vai nos dizer que é menor do que 99. Perceba aqui que tem uma diferença, por isso você precisa saber. E a questão, às vezes, ela traz e às vezes ela não traz a referência de onde ela quer a resposta, se é da Sociedade Brasileira de Pediatria ou de diabetes. Mas a de diabetes ela é a mais utilizada em questão, por isso eu sugiro para vocês recordarem essa tabelinha, certo? E aqui, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela vai trazer algumas metas de tratamento para essa criança ou esse adolescente que já tem a diabetes, né? No caso dessas crianças que já têm, a hemoglobina glicada, ela precisa ser menor do que 7,0%, principalmente em crianças com diabetes do tipo 1, que são as diabetes mais acometidas no público infantil. Por que tem que ser menor do que 7? Para reduzir riscos de hiperglicemia crônica e atrapalhar o desenvolvimento cognitivo. Por quê? Se essa criança tem um aporte de glicemia muito alto, uma sobrecarga de glicose no corpo, vai acabar causando alguns problemas cognitivos nessa criança. Então, é necessário fazer essa avaliação de peso, altura, massa corporal, avaliar os exames, se essa criança está tendo uma glicemia boa, uma hemoglobina glicada, a cada consulta. Devem ser para serem indicadores clínicos do controle da diabetes. Então, a cada consulta, essa criança deve trazer, os pais devem levar para o consultório clínico todos esses índices, todos esses parâmetros. Aí aqui nós temos também a desnutrição, que acaba cometendo muito esse público infanto-juvenil. Aí aqui no diagnóstico, como é que a gente vai diagnosticar se essa criança tem desnutrição ou não? Através da história clínica, anamnese alimentar, sinais clínicos. Essa criança está tendo uma perca de massa, tanto de massa muscular como de tecido adiposo no corpo. Como é que está a costela dessa criança? Os ossos estão sendo mais visíveis? Está tendo uma depressão de gordura na face dessa criança? Tudo isso a gente consegue analisar. O cabelo está ficando mais opaco, está tendo algumas manchas na coloração branca, que a gente chama de a bandeira de Scaffold, que é uma coloração mais alterada do cabelo dessa criança, o estado nutricional antropométrico e os exames bioquímicos. Dentro da desnutrição, nós temos duas classes de desnutrição que são extremamente comuns em crianças. A primeira dela, marasmo, e a segunda, caxiocó. O marasmo, o que é a desnutrição causada pelo marasmo? É uma alteração de peso mais acentuada, é uma atrofia muscular, é uma depressão de gordura de forma grave. Então, o marasmo é muito comum em crianças. Sabe aquelas crianças da África, que a gente vê aquelas crianças que são raquíticas, que a gente consegue visualizar as costelas daquela criança? É uma criança extremamente magra. Então, é a criança que está passando por uma desnutrição classificada como marasmo,
certo? Essa desnutrição. Ela acaba perdendo gordura e ela acaba perdendo massa muscular. No caso da desnutrição Kwashiorkor, é uma atrofia mais muscular. Porém, a gordura subcutânea costuma estar presente nesse tipo de desnutrição. E esse tipo de desnutrição, ele é muito avaliado e classificado porque nele ocorrem algumas outras coisas, como edema. Essa criança fica com aquela barriguinha, sabe, bem redonda, bem acentuada, que pode estar indicando uma hepatomegalia. Essa criança tem alteração na pele, é uma pele mais fina, uma pele mais seca, que qualquer coisinha se corta. Ela tem cabelos mais fracos, opacos. É uma criança também que, nos exames bioquímicos, apresenta uma hipoalbuminemia, ou seja, é uma albumina extremamente baixa, que também aí já pode estar indicando até mesmo quadros de anemia, quadros de deficiências de ferros e vitaminas do complexo B de forma grave. Então, qual a diferença de marasmo e Kwashiorkor? Marasmo, a gente vai ter uma depressão de gordura e de massa muscular raquítica, e Kwashiorkor é uma desnutrição que vai ocorrer pela depressão de massa muscular. Essa criança até aparentemente parece gordinha, mas ela tem uma depressão de massa muscular, ou seja, ela não tem músculo. E além disso, ela apresenta edemas nos membros inferiores e também ela apresenta essa hepatomegalia, ela pode apresentar aí uma ascite, que é aquela barriga bem globulosa, devido ao acúmulo de líquidos. Aí aqui a gente tem a classificação das desnutrição. Lembra lá? Pelo percentil e pelo score. A gente vai avaliar. É uma desnutrição leve? É uma desnutrição moderada? Ou é uma desnutrição grave? Certo? Aí a gente vai ter esses valores aqui. E a anemia, né? Nós conseguimos avaliar se esse paciente infantil ou esse adolescente está tendo anemia através de exames físicos. A gente vai olhar o olho, como é que está essa conjuntiva? Essa conjuntiva ela está mais pálida, talvez ela pode estar indicando um quadro de anemia. As unhas, como é que tá? Tá as unhas mais quebradiças, tem umas unhas mais amareladas, tá tendo aquelas rugas, aquelas ondas nas unhas, tá tendo algumas manchas nas unhas? Pode estar indicando um quadro de anemia. O humor dessa criança fica alterado. É uma criança que fica mais irritada por tudo. É uma criança que tem uma respiração mais ofegante. Ela não consegue correr muito, que ela se cansa rápido. Na boca dessa criança pode ter uma redução de saliva. Os lábios podem estar mais secos. Ela pode apresentar uma estomatite, que também pode indicar deficiências de outras vitaminas, principalmente a B2, que é a riboflavina. A pele dessa criança, como é que ela tá? As mãos dessa criança. E o apetite invertido, né? É muito comum em crianças que apresentam anemia, elas terem esse apetite invertido. Elas terem desejos por papel, por gelo, ela quer estar chupando gelo, ela quer comer papel. Então, que é o que a gente conhece como pica, né? Que é esses apetites invertidos. E também, por último, e o mais preciso, digamos assim, para a gente detectar mesmo se está tendo uma anemia ou não, é através dos exames bioquímicos. Então, a gente vai avaliar o ferro sérico, a gente vai avaliar a hemoglobina, o hematócrito, a transferrina, que é que vai fazer essa transferência aí do ferro. E aí, dentro disso, a gente tem esses valores aqui recomendados. A hemoglobina abaixo de 11, nessa criança vai estar indicando aí uma anemia. Mas a gente tem que se atentar aqui para a idade, de 6 a 59 meses, de 5 a 11 anos de idade, de 12 a 14 anos de idade, certo? Fixem bem esses valores, porque algumas bancas gostam muito de pegar e trazer e inverter aqui esses valores. Mas, no mais, qual é a recomendação para a gente avaliar se está tendo uma anemia grave nessa criança? Valores abaixo de 12. Valores abaixo de 12 já vai estar indicando que essa hemoglobina não está tendo um aporte de ferro adequado, certo? E, por último, uma das patologias que mais acomete o público infantil é o câncer infantil. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a anamnese, como
como a gente já bem citou. A gente vai fazer uma anamnese avaliando, fazendo uma avaliação subjetiva global dessa criança. Então, a gente vai avaliar sintomas gastrointestinal, tá tendo anorexia, tá tendo uma redução aí do consumo alimentar, uma xerostomia, essa criança está apresentando um paladar alterado, o histórico clínico, né? Alguém já teve essa doença da família, essa criança já teve em algum outro momento câncer. Na antropometria, nós vamos avaliar o peso, entretanto, o peso isolado não pode ser um melhor índice para a gente avaliar. Porque se a gente tem que ver se essa criança está num estado de hiperidratação ou se essa criança está tendo um edema. A gente também pode avaliar o percentil, agora eu esqueci, o perímetro cefálico torácico, a gente pode avaliar o perímetro cefálico torácico e a gente pode avaliar a circunferência do braço, que são, digamos assim, avaliações antropométricas sensíveis para a gente avaliar a composição corporal e diagnosticar uma possível desnutrição. As triagens mais utilizadas, como eu já falei, Strong Kids, e avaliação subjetiva global na pediatria, certo? E exames físicos, nós vamos avaliar sinais físicos, se está tendo a desnutrição, como é que está a unha, cabelo, reservas de tecido adiposo, tono muscular, da pele, tudo isso a gente pode avaliar nutricionalmente nesses pacientes. E aqui, qual o fator de risco para desnutrição infantil? A perca de peso maior do que 5% em crianças e uma perca de peso maior do que 2% em recém-nascidos. Se esse recém-nascido está tendo uma perca de peso maior do que 2%, a gente já tem que estar atento. Se está tendo uma perca de peso maior do que 5%, a gente já fica de olho. E aqui são algumas perguntinhas que o INCA ele vai nos recomendar, né? Com que frequência se realizar a avaliação e a reavaliação do estado nutricional? Pré-cirúrgico, né? Pré-cirúrgico do câncer, de 5 a 10 dias. De 5 a 10 dias a gente tem que fazer essa avaliação, com a admissão de 24 horas. Pós-cirúrgico, até 48 horas. E reavaliar de 7 em 7 dias. Certo? E essa é a recomendação básica. E agora, bora para algumas questõezinhas para ver se vocês conseguem entender, conseguem associar melhor tudo que foi falado aqui, porque eu sei que foi muita informação. Se vocês quiserem, eu indico para vocês rever novamente essa aula para vocês conseguirem entender tudo direitinho. Primeira questão. Conforme referenciado no marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica, são parâmetros para a avaliação antropométrica de crianças de 5 a 9 anos e adolescentes de 10 a 19 anos, respectivamente. Lembra lá daquele quadrinho que eu mostrei para vocês? Então, o CISVAN, ele vai trazer a classificação de crianças de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos e de 10 a 19 anos de idade. Só que ele quer saber para as crianças de 5 a 9 anos e crianças de 9 a 19 anos. Qual, respectivamente, é que a gente deve avaliar? Aí ele traz IMC para idade, estatura para idade, peso para estatura, idade para estatura, estatura para idade e perímetro da cintura, ou peso para idade e perímetro do quadril, ou letra E, perímetro cefálico e peso para idade. Bora ver? O primeiro, IMC para idade e estatura para idade. Logo, a nossa alternativa A está correta. Por quê? Aqui, ó, lembra da imagenzinha que eu trouxe para vocês? Crianças de 0 a 5 anos são todos os índices. Peso para estatura, peso para idade, estatura para idade e IMC para idade. Crianças de 5 a 10 anos, o que é que vai ter em comum para elas? Somente duas coisas. IMC para idade e estatura para idade. Porque o peso para idade, ele vai ser apenas para de 0 a 10 anos de idade. Certo? Por isso que as demais alternativas não estão corretas. Bora lá para a segunda questãozinha. De acordo com esses autores, o estado nutricional de um recém-nascido depende das condições intrauterinas a qual foi submetido, podendo ter grande probabilidade de desenvolver deficiências nutricionais. A avaliação nutricional do recém-nascido a termo pode ser classificada de acordo com a adequação do crescimento intrauterino e com o peso de nascimento. Assim, um recém-nascido que nasceu, preste atenção, 40 semanas
de gestação, beleza, e teve um peso anal de 1 quilo não pode, então, ser peso adequado. A gente já tira B e D. E aí, será que é muito baixo peso ou baixo peso? Bora lá. Não pode ser muito baixo peso, como eu falei aqui, ó. Porque muito baixo peso é de 1 quilo a 499. E muitíssimo baixo peso, como eu disse, é menor que 1 quilo. A gente já havia descartado essa alternativa. E a alternativa correta é baixo peso, perdão, baixo peso de nascimento para a idade gestacional. Ou seja, como essa tabelinha mostra aqui, ó, de 1,5 kg até 2,499 kg, certo? Vocês precisam ter essa tabelinha aqui registrada na tábua do coração de vocês. Terceira questão. O crescimento infantil, embora influenciado por vários fatores, segue geralmente um padrão previsível. Desvios desse padrão podem indicar doenças, justificando a necessidade da avaliação frequente e precisa. Qual é o estado nutricional, conforme preconizado pela CISVAM, de uma criança de 8 anos de idade, cujo score Z de MC para a idade é menor que 1? Lembra daquele gráfico que eu trouxe para vocês? Por isso que eu digo, aquele gráfico é um dos maiores macetes que eu elaborei na minha mente. Por quê? Quando a gente faz esse gráfico, a gente tinha noção. Se é negativo, quanto mais negativo, magreza. Quanto mais positivo, obesidade. Só que ele diz aqui que é menos 1. Ele não diz que é menor do que menos 1. Ele só diz menos 1. E aí? Será que é eutrofia ou será que é magreza? Porque a gente sabe que sobrepeso e obesidade não poderia ser e magreza acentuada também não poderia ser. Bora lá. Aqui o gráficozinho que eu trouxe para vocês. Como eu disse, magreza acentuada não poderia ser, porque magreza acentuada seria menor do que 3. Magreza também não é. Por que não é magreza? Porque ele só disse menor que 1. Ele não disse menor que 1, ele só disse menos 1, certo? Eutrofia, certíssimo. Essa criança aqui de 8 anos de idade, ela tá em eutrofia, porque ela tá dentro da média eutrófica aqui, ó, menos 1 a mais 1, beleza? Se ele disse que é menor que menos 1, aí seria magreza, entendido? Aí aqui, ó, só para vocês recordarem, mas aqui é acerca de obesidade, né? Por isso que não seria nenhuma dessas duas últimas alternativas. E a última questão aqui para a gente finalizar, eu acredito que seja a última. O peso para a idade consiste em um dos indicadores utilizados na avaliação antropométrica infantil, especialmente para crianças de até 10 anos. Ela compara o peso da criança em padrões de crescimento esperado para a sua faixa etária, ajudando a identificar devido possíveis desvios nutricional. Então, indique verdadeiro ou falso, é isso que ele quer saber. Aí é que ele traz as alternativas. Primeira, a avaliação do peso para a idade. Peso para a idade. Ela vai expressar a relação existente entre a massa corporal e a idade cronológica dessa criança. Certíssimo. Lembra do que eu falei para você? Peso para a idade vai refletir essa idade cronológica, ou seja, situação global, cronológica, de estado de vida, do crescimento dessa criança. Segunda alternativa, é um índice adequado para o acompanhamento do ganho de peso, e reflete a situação global da criança, mas não diferencia do comprimento nutricional atual, ou agudo ou progressivo crônico, pois o peso estaria afetando ambas as situações. Gente, eu quero lembrar aqui para vocês que ele está falando aqui o peso para a idade.
Então, ele quer saber o certo ou o errado de acordo com o peso para a idade. Só para refrescar a memória de vocês. Então, o peso para a idade, ele é um índice adequado para o acompanhamento do ganho de peso e reflete a situação global dessa criança, mas não diferencia o peso agudo, a desnutrição aguda ou crônica, e está certíssimo. Beleza? E a terceira alternativa diz, é um índice utilizado principalmente na avaliação do baixo peso, pois expressa a relação entre o peso da criança e o quadrado da estatura. Será que é isso mesmo? Errado, gente. Ele não vai ser utilizado principalmente na avaliação do baixo peso. Não. Ele vai refletir a situação global dessa criança, tanto desnutrição como obesidade, certo? Então, a alternativa aqui seria a letra A. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Última questão, agora sim, de fato, para a gente finalizar, é o excesso de peso entre crianças e adolescentes é uma preocupação das autoridades de saúde, uma vez que pode levar a sérias consequências na vida adulta. Levando em consideração crianças maiores de 7 anos com IMC percentil igual ou maior do que 95, lembra daquele gráfico que a gente acabou demorando bastante em crianças que têm obesidade, e elas são maior que 7 anos de idade, com IMC igual ou maior que 95. Qual é a conduta recomendada segundo o caderno de atenção básica? Ou seja, aquele dado ali é do caderno de atenção básica. É manutenção? É orientação para uma alimentação saudável somente? É uma orientação para o ganho de massa muscular? Será ganho de massa muscular para uma criança que está com obesidade? Intervenção para a perca de peso? Orientação da atividade física somente? Somente atividade física? E aí? Manutenção não poderia ser, porque lembra, manutenção só seria se essa criança tivesse com um percentil menor do que 95, e não é o caso dessa criança, porque ele disse que é maior ou igual que 95. Orientação para alimentação saudável somente? Não, gente. É maior do que 95. Essa criança precisa de uma perca de peso. Ela precisa de uma intervenção. Ela precisa da orientação da atividade física? Precisa, mas não é somente isso. Ela precisa adequar a alimentação dela. Aqui estão as referências que eu utilizei. E é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque eu quero estar trazendo mais vídeos assim para vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem para mais vídeos como esse. Muito obrigada. Tchau.